aqui, né? Eu gosto sempre de começar do macro para o micro, tá? Para a gente entender o contexto. E aqui eu já trago que uma das grandes dificuldades de hoje nesse amor pela verdade é o que é tido e tratado hoje em dia como ciência. O que é tido e tratado hoje em dia como ciência. Por que que eu falo desta dificuldade? Eu falo dessa dificuldade porque com o iluminismo, né? Vamos contextualizar historicamente, né? Com a Revolução Francesa, né? Iluminismo, Revolução Francesa, com toda o advento da Idade Moderna, né? E trazendo aqui teóricos, né, desse modo como Kant, Hegel, enfim, com todo esse arcabouço moderno, buscou-se uma ruptura. E o que que essa ruptura alega? Que nada para trás disso é ciência. A gente costuma dizer na filosofia que assim, ó, a filosofia caminhava assim. Aí veio Kant e a filosofia fez assim e virou um verdadeiro saco de gato. Tá? Então, é desse modo que a gente entende. Tá? Em filosofia, fazendo uma brincadeira assim, para ficar bem explícito, bem claro. E o conceito hoje de ciência é o conceito que, no sentido que Aristóteles, Platão, toda essa galera lá atrás estava errado. E só a ciência moderna está certo. Tá? Que eles sim fazem a verdadeira ciência iluminada, a ciência que de fato muda, a ciência que de fato dá resultado e que trata de fato da realidade, não de mitos, não de coisas assim que não são verificáveis, tá? E esse é o primeiro grande problema em que nós precisamos organizar para a educação da nossa alma, tá? Então vamos lá, ciência, né? E o objetivo aqui, gente, é dar uma definição clara de ciência. Nós vamos distinguir ciência de opinião e ter essa organização aqui na nossa cabeça, sabe? Ter essa organização em nós. Porque nós precisamos ter isso estabelecido. Ciência, né, do modo como é dito, conjunto de métodos e práticas para investigar fenômenos de modo sistemático, testável e público. Contudo, ciência não é toda a realidade. Tá? Ciência não é toda a realidade. Por quê? Porque a ciência, ela estuda fragmentos. Ó, ela investiga fenômenos de modo sistemático, testável e público. A ciência estuda fragmentos. A ciência não estuda a realidade como um todo. Ela fragmenta para testar e comprovar. É um conjunto, não todos. Ela fragmenta para testar e comprovar, tá? E o modo, e aí ela é necessário para estabelecer essa questão científica. Esse comecinho ele parece meio complicado, mas vamos lá, né? Porque é importante a gente delimitar bem aqui. A ciência, as coisas começam com uma hipótese. E aí a gente vai ver que não, ciência não é do século XVI, XVII para cá. Tá? Muito antes, pelo contrário. Ela começa com uma hipótese, que é uma ideia testável, tá? Precisa de um modo de verificar essa hipótese, né? Que você experimenta, observa, né? Você repete, né? Esse teste é repetível. E aí você faz uma revisão. Os especialistas examinam o trabalho para aí ter os métodos e os dados disponíveis que são o resultado. Ou seja, ciência, né? Repetindo, né, ela é uma hipótese sobre uma ideia testável, não sobre a realidade toda. Não sobre a realidade toda. Tá? Então, assim, ó, não é sinônimo de toda a verdade. Porque, por exemplo, a ciência não inclui valores morais.
E aqui nós vamos ver depois o problema da psicologia moderna. E não fala sobre o sentido da vida, não fala sobre metafísica, por mais que ela esteja fundada em fenômenos que precisam dessas coisas para terem explicação, fundada em fenômenos, em elementos que precisam de tudo isso para essa explicação do que é ciência, tá? Por exemplo, ciência também não é opinião popular. Outra coisa que ciência não é. Sempre quando vocês ouvirem a frase assim, ó, existe um consenso na comunidade científica, então não é ciência. Então aí ciência se tornou opinião da maioria. E se a maioria está comprada? Existe um consenso na comunidade científica que as vacinas X da... Enfim, não vou falar o nome porque dá problema para o canal, no sentido de qualquer coisa que seja dito sobre o coronavírus dá problema, né? Então aqui eu só cito apenas o nome, mas não falo, não explano, tá? Um exemplo assim, qualquer opinião reuniu a comunidade científica X, opinião sobre a doença Y, eles chegaram no consenso, então é verdade. Não, não é. Não é porque existe um consenso que é verdade. Não é porque existe um consenso que é ciência. Consenso não é testável, consenso não é comprovável, tá? Afirmar que a ciência prova alguma coisa exige saber exatamente o que método foi usado para aquilo e através do que se chegou a isso, tá? E aí a gente precisa ter essa ordem, essa organização aqui. Por exemplo, tá? Vamos pegar o que é ciência e o que não é. Opinião não é ciência, tá? Consenso de comunidade científica não é ciência. Outra coisa que a gente ouve. Não, hoje em dia não se pensa mais assim. Hoje em dia a ciência já diz que não. Hoje em dia a ciência já diz e tudo que foi dito para trás é mentira. Por quê? Por que raios? Né? Então a gente precisa ter essa consciência. E assim, ó, hoje em dia se tem a ideia de endeusar, deificar a ciência, torná-la Deus, tá? Como se um teste científico diz é verdade. Eu queria dizer para vocês que tem cientista canalha, que vende teste, vende resultado, tem médico canalha, tem canalha, tem todas as espécies, profissões e ramos da sociedade. Tem canalha pobre, classe média e rico, tem canalha letrado, canalha burro, canalha super inteligente, canalha de QI 140, canalha de QI 90, tem canalha de esquerda, de direita, tem de todo jeito, tá? E tem canalha na comunidade científica. Você acha que nunca ninguém vendeu um resultado de teste para favorecer remédio X ou Y por causa de estar recebendo propina de indústria farmacêutica X ou Y, tá? Tem canalice em tudo que é lugar e tem fraude, empulhação em tudo que é canto, gente. Então não é porque a ciência diz, supostamente, que se torna verdade. Que se torna verdade. E aqui